Deixa eu fazer uma apresentação rápida aqui do pastor Felipe. Eu sei que muitos já conhecem o pastor Felipe. Nós tivemos a alegria, em 2014, convidado pelo pastor Felipe. O pastor Felipe já vinha vamos usar uma expressão, uma militância em trabalho de unidade da igreja, fazendo reuniões aqui no Recreio dos Bandeirantes, desde a época do lado, ali ao lado do shopping Recreio e com a tenda, e muitos cafés foram realizados ali. Nos encontramos, nos conhecemos e tínhamos um trabalho junto com o pastor Luiz também do café, do Quórum, Corações Unidos, e houve uma identificação muito forte com o trabalho com o ministério, e principalmente com a questão do cuidado pastoral, o cuidado dos pastores, o zelo, o desejo de fortalecer os ministérios. Em 2014, entre esses vários eventos, fomos presenteados com um convite do pastor Felipe a respeito de conhecer um pouco sobre a ARC. Michael fez um contato com o pastor Felipe para trazer essa aproximação do conhecimento lá, já tem 6 anos atrás, e ali foi um trabalho muito bom, juntou todos os pastores, discípulos do pastor Felipe, inclusive, vieram, foi um momento muito legal. Ali nós conhecemos a respeito da trilha do crescimento, foi falado sobre a trilha do crescimento. A gente ficou muito assim alegre com aquele contato. Dali nós foram feitos alguns desafios de conhecer melhor a ARC, então nós viajamos, estivemos juntos lá na Califórnia, tivemos momentos ali de conversar a respeito sobre o que seria a ARC, e ali as coisas foram evoluindo. Nós tivemos em Jacksonville, lá na Flórida, na Celebration Church, tivemos um momento ali. O pastor Felipe nos apresentou os pastores da ARC, nós tivemos um contato com eles, aquilo foi amadurecendo, o Michael foi se estreitando, e nós tivemos assim muitas coisas legais que aconteceram, e tudo isso é uma caminhada. Depois nós fizemos um curso no Alabama, fizemos um curso de plantadores de igreja, e fomos nos identificando com esse ministério, e principalmente com essa visão, a visão de relacionamentos, a visão de cultivar os relacionamentos, de apoiar, de ajudar, de equipar as igrejas, de ter essa visão de trazer, de fato, o fortalecimento do corpo de Cristo, e ver igrejas se levantarem na cidade com uma característica relevante, uma característica isso nos aproximou, nos apaixonamos por esse trabalho, e fizemos uma transição. Nós trabalhamos pelo menos 15 anos, assim, de forma muito assídua, com a visão dos 12, e em 2015, quando então entregamos esse trabalho aqui no Rio de Janeiro, continuamos com o trabalho com os pastores, e de lá para cá tem sido grande. O pastor Felipe fez vários cafés conosco, Cidade de Deus, Nova Iguaçu, Campo Grande, vários lugares, ministrando, dando esse trabalho de trazer os pastores. Não é um trabalho fácil, é um investimento, é algo que precisa ser cultivado, ser feito, mas depois veio o Surge, o pastor começou a desenvolver o trabalho do Surge, mas nós chegamos a trabalhar com o plano dos 12, plantando igrejas lá atrás, como sementes, e muitas igrejas. Hoje nós temos a igreja em Barra de São João, que é fruto do trabalho do Projeto Global 12, isso aí já tem 10 anos, e graças a Deus a igreja hoje é uma igreja fortalecida, uma igreja atuante na cidade. E então, como nós vemos o pastor Felipe como uma referência de um pastor de unidade, um pastor de carinho pelos pastores, e que tem agora nos últimos tempos tido, embora muito trabalho, a vontade de estarmos juntos e fazermos crescer essa visão a nível de país, a nível de Brasil, trazer os pastores mesmo, vencermos essa temporada, essa pandemia, isso tudo que está aí surgindo, e avançarmos sobre tudo isso numa visão de ajudar, de apoiar, principalmente os ministérios que estão hoje isolados, que precisam e desejam isso, e muitas vezes estão bloqueados por panoramas denominacionais, traumas passados, e a gente está tentando romper essas coisas através de uma coisa simples, chama-se relacionamento, criar um mecanismo de nos relacionar e ativar. Então,
eu queria pedir ao pastor Felipe que ele fizesse uma apresentação dos projetos que hoje estão no coração dele, que ele está fazendo, e que pudesse, através disso, ele conhecer melhor o trabalho do pastor Felipe na cidade. Esse é o nosso desejo, e gostaria também, se pudesse, falar um pouquinho sobre a ARC, como você vê a ARC, no sentido que pode ser benéfico para o Brasil, esse trabalho da ARC, que está sendo, assim, ainda que embrionário, está acontecendo. Pastor Felipe, a palavra é sua. Deus te abençoe. Amém, apóstolo. Muito grato e muito honrado de estar aqui com você, com sua esposa, com o Jonas, com todos esses pastores. Fico também com Hélio, obrigado por estar aí, e outros pastores. E eu me sinto assim tão honrado, não só por estar aqui nessa conversa, mas durante muitos anos eu pensei sobre minha vida e eu pensei, Deus, que dom que eu tenho, né? Olha Marcos Gregório, como ele prega. Olha Antônio, olha a comunidade Zona Sul, como ela tem um louvor, e olha, e Deus sempre ficou silêncio nessa resposta, mas eu vim a entender que um dos dons que Deus me deu tem sido amigos, né? Deus me deu algo que são amigos, e amigos, e eu entendi que parte do meu chamado é de conectar esses amigos entre si. E quando eu cheguei no Brasil, eu fiz uma amizade com alguém chamado Jacó Tavares, e ele me conectou com outros. Eu fiquei tão grato, e desde então eu comecei a entender isso como uma parte de algo que é do reino de Deus, e conectar amigos. Então Deus parece que a minha vida toda tem me deslocado para muitos lugares onde eu fiz amigos, né? Eu sou brasileiro, muita gente me convida falando assim, preleitor internacional, né, para ver se eles conseguem botar mais gente na igreja, e na realidade eu sou brasileiro, então me perdoe, mas eu tive a oportunidade de morar em muitos lugares. Morei na Inglaterra, morei no Chile, morei em Honduras, morei na Rússia, morei no México, e eu morei muitos anos nos Estados Unidos, 12 anos nos Estados Unidos. Enquanto eu estava lá, me envolvi numa igreja, que era uma igreja muito boa, grande, na época onde não tinha muitas megas igrejas, era uma mega igreja, e lá formei como engenheiro na faculdade lá, e depois de 4 anos trabalhando como engenheiro, a minha igreja me contratou, e lá, através disso, eu conheci muitos mais amigos, né? E os amigos, a igreja lá era uma igreja que entrou, transicionou para dentro do G12, antes de transicionar para fora do G12, mas transicionou para dentro do G12, e foi um período muito bom. E aí, mais ou menos no ano 2000, teve uma mudança naquela igreja, e aí aquela igreja acabou enviando muitas pessoas para fora daquela igreja, de um sentido bom, nada ruim, mas pessoas entenderam que o tempo deles servindo ali naquela igreja local, uma igreja de 6, 7 mil pessoas, eles todos saíram no ano 2000. Eu vim para o Brasil, Chris Hodges foi para Alabama, Rick Bezet foi para Arkansas, Conway, Arkansas. Randy Bezet foi para Flórida, e Billy Hornsby, que também trabalhava lá, foi para Seacoast, na Carolina do Sul, e essa turma, exceto eu que vim para o Brasil, essa turma decidiu formar uma organização que o conceito de
junto com um homem chamado Gino Rizzo, o conceito veio meio, apesar do Gino Rizzo não ser da equipe original, o conceito era, caramba, quando eu iniciei a igreja, foi tão duro e difícil. Eu peguei meu violão, sentei debaixo de uma árvore, comecei a cantar aleluia, e aí eu ganhei uma pessoa, e aí ganhei outra. E depois de 10 anos, glória a Deus, a gente está com 13 pessoas. E aí esse pastor falou assim, vamos abrir uma organização para ajudar pastores, para que quando eles abram uma igreja, não tenham que passar por tanta dificuldade quanto nós passamos. Então, esse é o conceito da ARC. Eu queria tanto que eu tivesse na ARC no ano 2000 como eles, mas naquela época a ARC não fazia nada internacional. Eu falei várias vezes com o Billy Hornsby pedindo para ele trabalhar internacionalmente. Falou, estamos concentrando nos Estados Unidos. Isso aí no ano 2000, 2002, 2003, 2004, 2005. E nesse período, eu entendi o que é o sofrimento para iniciar uma igreja do zero. E foi uma dureza. Deus abençoou, foi maravilhoso. Mas quantas pessoas tiveram tanta dificuldade que não conseguiram continuar com a igreja. Enquanto isso, lá na ARC, e que fizeram juntos em relacionamento, uma das frases que a ARC fala assim, não ministre sozinho, né? Então, eles por causa dos relacionamentos, por causa do tapinha na costa, por causa de falar, não, vai dar certo, continua, o que você está precisando, vou ajudar aqui, vou ajudar ali. Por causa disso, eu acho que não tem nenhuma organização de implantação de igrejas que tenha o histórico de ter tantas igrejas grandes quanto a ARC. É possível que tenha outras organizações que tenham mais igrejas, como o Surge, por exemplo. Surge tem 40 mil igrejas nesses mesmos 20 anos, mas são todas igrejas pequenas, duras, difíceis. Mas você vai na ARC, você visita uma igreja, tem 30 mil aqui, você vai na outra, tem 80 mil, você vai na outra, tem 15 mil. Eu nunca vi nada assim. E eles dizem, e eu acredito, que é por causa de verdadeiros, profundos relacionamentos que foram desenvolvidos, que foram forjados e que foram forjados num ambiente não competitivo, não de eu vou ganhar às suas custas, inclusive quase que é o oposto disso. Então, é algo que me ajudou muito. Quando, em mais ou menos 2007, 2009, eu recebi uma equipe de uma das igrejas da ARC, que é da Church of the Highlands, na nossa igreja, para fazer um treinamento. Agora, a gente estava muito precário. A gente estava numa tenda, alguns de vocês já foram lá, não tinha ar-condicionado, piso assim, contrapiso mal acabado, tinha uma pintura toda terrível, terrível. Mas eles vieram com uma equipe e eles fizeram um treinamento da trilha de crescimento para a gente. E desde então, a gente mudou, a gente fez uma transição da escola de líderes da época do G12 para um conceito de trilha de treinamento e nos ajudou muito. Mas não trouxe muito crescimento, mas trouxe saúde para a nossa igreja. Então, hoje eu quero tirar alguns minutinhos para falar com vocês alguns conceitos que eu acho que me ajudaram como pastor profundamente na nossa igreja. Nossa igreja mudou completamente de filosofia naquela época. E eu acho que a gente foi crescendo em saúde até o ponto de, uns 3 anos para cá, começamos a crescer muito. Então, nós, por causa da saúde e por causa de equipes que foram geradas e forjadas ao decorrer do tempo,
E aí parece que vai acelerando o crescimento. Nos últimos 3 anos, nós fomos de uma igreja de 600 para 2.000 pessoas. No momento, não são 2.000 pessoas presenciais, mas antes da pandemia eram 2.000 pessoas presenciais e hoje, se você contar o online, nós somos bem mais do que isso. Quem sabe como contar números online, né? Então, a gente vai ver quando voltar, mas nós estamos com cultos agora que tem que fazer inscrição e sempre tem gente barrado na porta na maioria dos nossos cultos, não todos, mas na maioria dos nossos cultos, não, pessoas que não registraram não conseguem entrar, e está um clima bom. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre essa saúde que eu acho tão importante, que veio através do Grow. Então, a primeira coisa que a ARC ensina é que uma igreja, para avançar, precisa ter um sistema ou um método, alguma coisa que ajuda eles. A gente veio do G12, que tinha um sistema também e que funcionava. O sistema funcionava. Então, a ARC ensina isso. Então, nós temos um sistema que o Grow fornece. E, basicamente, o sistema do Grow vamos ajudar pessoas a descobrir o chamado deles. No antigo modelo nosso, o modelo era o seguinte: essa é a visão da igreja, é a visão. Venha, aprenda a nossa visão. Enquanto todo mundo souber a nossa visão, aí nós vamos ser e nós vamos ser fortes e nós vamos crescer. E funcionava. A visão da ARC é quase o oposto disso, mas continua sendo o sistema. A visão da ARC você tem um chamado. Deus chamou você para algo. Vamos ajudar você a descobrir a visão de Deus para você. E aí, quando todo mundo na igreja entender e começar a viver a visão de Deus para cada um deles, aí sim a nossa igreja vai estar unida e aí sim nós vamos atingir o que é a visão para a nossa igreja. Então, parte de, em vez de fortalecer a visão da igreja, o conceito é liberar sobre cada um poder atingir 100% do chamado de Deus na vida deles. Quando nós fizemos essa transição de filosofia, tudo mudou na minha mente e eu oxigenou, parece que alguém veio aí e botou um tubinho de oxigênio, oxigenou, comecei a ver flores de novo, comecei a ver em cores de novo, fiquei tão feliz, mas não foi uma mudança tão rápida. Quando a gente entrou no G12, a gente cresceu rápido, depois diminuímos, mas crescemos rápido. Quando entrei no ARC, não tinha muito crescimento, eu simplesmente estava mais feliz, mas chegou um ponto onde a gente começou a reter equipes e relacionamentos fortes dentro da igreja, que chegou a um ponto que ali, depois de alguns anos, multiplicou rapidamente. E eu queria dar aqui a vocês uma analogia, que é a segunda mudança filosófica que eu acho que a ARC me ajudou a ver. Quantos de vocês gostam de piscinas? Quantos de vocês gostam? Eu gosto de piscina. Eu não sei se dá para ver, né? Como eu sou clarinho aqui, eu não gosto de praia. Eu não gosto de areia e eu não gosto do sal. Mas eu gosto de água. E isso se chama piscina, né? Dá para ir de noite, dá para ter sombra. Então, eu gosto de piscina. Aqui no condomínio tem uma piscina, mesmo no inverno, eu entro pelo menos uma vez por semana. E o que acontece numa piscina? Quando você vai na piscina, você vê que pessoas, elas estão em volta da piscina, todo mundo feliz, né? Mesmo pessoas que não sabem nadar. Mesmo pessoas que não sabem nadar ficam confortáveis, sentadas fora da piscina e olhando para dentro da piscina. É agradável, eles gostam de estar ali.
E aí eles olham para as pessoas que estão no rasinho da piscina e eles falam, e vê as pessoas brincando, jogando água, fazendo vôlei ali dentro da piscina. Eles falam assim, caramba, parece seguro. Eu não sei nadar, mas eles estão se divertindo. Quem sabe um dia eu poderia entrar ali no rasinho. E aí as pessoas que já entraram no rasinho olham para o meio da piscina e veem que tem pessoas que estão nadando na piscina e falam assim, cara, como seria maravilhoso um dia eu poder nadar. Eu tenho medo agora, mas eu estou vendo como é bom. E aí as pessoas que já estão no meio da piscina já sabem nadar, olham para as pessoas que estão lá na ponta da piscina e vê as pessoas lá no trampolim. E aí a pessoa pulando no trampolim, aí pula assim. Aí começa a nadar e fala assim, olha só, uau, um dia eu gostaria muito de poder pular daquele trampolim também. E a piscina, ela por natureza dela mesma, ela puxa as pessoas para o fundo. Ela puxa as pessoas para dentro do raso, e aí puxa as pessoas do raso para o médio, e as pessoas do médio para o fundo. A piscina por ela só. Agora, de vez em quando você encontra alguém numa piscina, e essa pessoa ela tem lá o certificado, a carteirinha de guardião de piscina. E aí ela tem também uma cruz vermelha numa camiseta branca. Eu uso a camiseta da Cruz Vermelha. E aí, e pior de tudo, eles têm um apito. E eles são o guardião, o salvador, a pessoa que manda na piscina. Aí toda pessoa está fazendo pip, não pode, pip, não pode. E ela tira toda a alegria dali. Aí quando ela vê alguém sentado na lateral, fala assim, puxa, você não sabe nadar? A pessoa fala assim, não. Aí ela fala assim, eu vou te ensinar a nadar. Pega a pessoa e joga no fundo da piscina. E a pessoa lá e finalmente chega na lateral. E aí o guardião falou, não te disse que você sabe nadar? Você não afogou. Mas a pessoa sai da piscina, vai para casa e nunca mais volta na piscina. Às vezes, nós temos sido pastores guardião de piscina, com a nossa carteirinha, com a nossa camiseta e com o nosso apito. E a gente tem tirado a alegria de uma vida que é o corpo de Cristo, que naturalmente puxa para o fundo. E, em vez disso, nós temos forçado as pessoas a mergulhar no fundo, em vez de permitir que o Espírito Santo puxe as pessoas da lateral para o raso para o médio para o trampolim, para o fundo. E o que a gente tem feito é que nós temos assustado. Por isso que o ciclo de vida comum em uma igreja, no mundo todo, é que o pastor fala assim, eu vou abrir uma igreja. Aí ele vai lá e abre a igreja e rapidamente ele consegue 30, 40 pessoas. Aí, ao decorrer da carreira dele, ele cresce para 75 pessoas. E aí a igreja fica só com 75 pessoas. E o pastor fala assim, não, a gente tem que ir para o fundo. A gente tem que ir para o fundo. A gente tem que ir para o fundo. Só que ele já levou aquelas 75 pessoas para o fundo. Quem não conseguiu, saiu da igreja. Mas aquelas pessoas estão no fundo, mas não estão fazendo muita coisa, porque uma igreja, para avançar, para crescer, para ser o que Deus chamou eles para ser, precisa ter um raso. E é a última coisa que está na mente dos pastores. Porque os pastores falam assim, olha o fundo como é bom. E é bom, mas as pessoas entram pelo raso. E entram pelo raso e precisam... Então, uma igreja boa precisa ter um raso e precisa ter um fundo. Agora, o fundo vem naturalmente para o pastor. Ele já sabe, ele vive no fundo, ele quer o fundo. Mas para ter um raso, precisa ter foco. O pastor precisa propositalmente focar em ter o raso. A gente canta músicas, águas do tornozelos, águas do joelho. A gente canta músicas sobre as profundezas. Os ministérios são chamados de ministério profundo, mas Milã
nosso foco é sempre manter um lado raso, porque é natural. O fundo vem naturalmente, a igreja naturalmente leva pessoas para o fundo. Mas se a gente quer ter novas pessoas entrando, nós temos que ter um foco em ter um raso, um foco em ter um raso. Então, o método Grow nos ajuda muito com isso. Então, a primeira coisa que a gente quer na nossa igreja é visitantes. O que nós encontramos é quem traz visitantes. Não é a pessoa que está ali no fundo. Essa pessoa não traz visitantes. Ela está na igreja há 20 anos, não conhece pessoas fora da igreja, não gosta de pessoas fora da igreja. É difícil eu trazer um visitante. Eu trago de vez em quando, mas quem traz os visitantes é a pessoa que entregou a vida a Jesus semana passada. Essa pessoa traz visitantes. Então, nós encontramos que tem mais ou menos um período de 9 meses em que a pessoa ela fala para os seus amigos, caramba, eu nunca vi uma igreja igual a Ilã. A realidade é que eles nunca viram igreja igual a nenhuma, né? Mas eles pensam que a Ilã é a melhor igreja do mundo. Você pergunta para a pessoa que está na igreja há 10 anos, a pessoa vai falar assim, não, a igreja Ilã é uma boa igreja, tem muitas boas igrejas, pastor Felipe tem uma palavra legal, uma palavra sólida, mas aquilo não ganha ninguém. O que ganha é aquela pessoa assim, quando ele estava pregando, ele estava falando tudo sobre a minha vida. Aquela pessoa está apaixonada, o Espírito Santo está mexendo naquela pessoa. Aquela pessoa convence os 10 amigos deles a virem à igreja. E 3 dos 10 que vêm ficam na Ilã. E isso é crítico. Para aquela pessoa ser liberada, nunca vi nada igual o modelo Grow, que é a trilha de crescimento para isso. Então, a trilha de crescimento tem 4 fases. Primeira coisa, alguém entra na igreja, visita a igreja e você fala assim, nós temos um curso para você, fantástico, um curso que vai ajudar você. 4 domingos só e depois disso você pode servir. No antigo modelo nosso, você tinha que trabalhar 9 meses antes de poder servir em qualquer coisa. Essa pessoa, o período dela convidar pessoas, dela engajar pessoas, já expirou. Você levou ela direto para o maduro e você não deixou ela brincar. Então, essa pessoa... Então, as 4 aulas. Primeira aula, nós chamamos, talvez, eu acho que o apóstolo Eduardo tem nomes diferentes, mas o material, eu acho que é a mesma coisa. Primeira aula, nós chamamos de Aprenda a Ser Igreja. E nós chamamos de ondas do crescimento, que a gente meio que geramos meio Rio de Janeiro, né? Mas Aprenda a Ser Igreja. Ali a gente fala sobre a visão do Grow, a visão da Ilã. Na segunda aula, que é o segundo domingo, a gente aprenda sobre os essenciais do Evangelho. E ali a gente já fala para as pessoas, você quer crescer em Deus? Sim, quero. Então, para você crescer, a sua responsabilidade, não minha. Você precisa ser alguém que lê a Bíblia, você precisa ser alguém que ora, você precisa ser alguém que tem comunhão com outras pessoas e você precisa ser alguém que serve. E no terceiro domingo, que é o meu favorito, a gente fala para as pessoas, vamos descobrir os dons que Deus colocou na sua vida. Qual é o seu propósito? Muito difícil achar. Mas o que é mais fácil achar é descobrir como Deus fez você. E aí, quando nós descobrimos como Deus fez você, vamos poder inferir ou meio que entender para que Deus fez você. Então, a gente faz um teste de personalidade e a gente faz um teste de dons espirituais. E aí, com a personalidade e os dons espirituais, a gente pode começar a entender como Deus fez você. Isso aqui para o novo crente, a pessoa acabou de entregar a vida a Jesus ou talvez nem entregou a vida a Jesus. Talvez está pensando, não sei se eu quero ser macumbeiro ou cristão, mas eles fazem lá o teste. Então, em vez da gente olhar para a pessoa assim, você é macumbeiro, não é não? A gente olha para a pessoa, você vai querer ser o que eu sou, esperar o melhor da pessoa, a gente dá as aulas e a pessoa descobre o propósito e aí ela sai dali falando assim, caramba, eu preciso servir esse Deus maravilhoso. E aí no quarto
gente dá a eles um curso ligados a alguma área de serviço na igreja ou fora da igreja, nós chamamos de propósito, que é o quarto curso. E aí a pessoa começa a tocar bola. Em vez, quando você jogava uma pelada lá na esquina, o chefe lá, o alfa macho da pelada, não falava assim, não, você não pode jogar, você fez curso, você sabe o que é escanteio, você sabe o que é impedimento, então você não sabe, então você tem que fazer o curso de 9 meses antes de jogar. Não é assim na pelada. Na pelada você fica aí, ó, o gol é lá, tá? A gente faz gol lá, a gente não é macumbeiro. O macumbeiro faz lá, a gente faz para cá. E a gente começa a tocar a bola. Assim é. Os testemunhos que a gente escuta são lindos, de pessoas que falam, tipo, pastor, que versículo maravilhoso. O que são esses númerozinhos depois do versículo? Você tem um nome aí, Timóteo, depois você tem um número, você tem 2 pontinhos e 2 númerozinhos. O que é isso? Então, pessoas que não têm nenhuma base de Bíblia ou nada, começando a entregar a vida a Jesus e começando a conhecer Jesus. E é maravilhoso. Eu estou me sentindo oxigenado agora, e está completamente... eu só sei que eu estou muito mais feliz. Então, o que a ARC é? É uma organização, para mim, que é uma organização de pessoas que aderem a uma filosofia de relacionamentos e de ajuda mútua, mas também uma filosofia que adere a uma igreja que traz vida, uma igreja que promove vida, que não empurra para baixo, mas que eleva as pessoas, que não examina a pessoa se ela deve tomar a Santa Ceia, mas que ensina que cada um deve examinar a si mesmo. Uma igreja que impulsiona, que espera o melhor das pessoas. E dentro de um ambiente assim, as pessoas acabam, em parte, atingindo as expectativas de Deus para a vida. Então, apóstolo, eu não sei se você estava esperando uma palavra mais bíblica, mas eu queria falar com vocês a minha experiência com ARC e a minha experiência com Grow, e que é uma experiência muito positiva. Alguém uma vez perguntou para mim, você vai permanecer para o resto da sua vida na Grow, na ARC? A minha resposta é, para o resto da minha vida, só a Renê, que é minha esposa. As outras coisas eu não sei, mas por enquanto eu não vi nada melhor para a nossa igreja do que esse modelo. Eu nem cheguei a falar sobre os grupos pequenos. Os grupos pequenos, para nós, foi revolucionário. Os grupos pequenos, em vez de passar alguém 9 meses em um curso, a gente passa alguém 4 semanas em um curso e fala assim, quem são seus amigos? Tá? Então, ali onde você está, o que você gosta de fazer? Aí você convida... Então, nós temos grupos pequenos de filmes, nós temos grupos pequenos de vôlei de praia, nós temos grupos pequenos de consertar carros dos outros, nós temos grupos pequenos de estudo. Então, simplesmente descobrir o que a pessoa naturalmente faz em grupo e aí pedir que a pessoa tenha um vínculo espiritual que aconteça ali. Então, nos nossos grupos a gente faz um estudozinho, mas o estudo não precisa consumir o tempo todo, e a gente quer liberar evangelismo na entrelinhas através de grupos naturais que formam entre a vida das pessoas naturalmente. Então, nós temos cerca de 70% da nossa igreja que está em grupos pequenos,
e é transformador. Apóstolo Eduardo, eu atingi a sua expectativa? Sim, está ótimo, ainda mais porque o pastor abriu a perguntas. Eu acho que está falando coisas muito objetivas e com exemplo daquilo que foi plantado já há alguns anos. Então, tem os resultados, eles apontam para... bom, eu sou suspeito para falar porque quando conhecemos o Grow, ouvimos falar do Grow em 2014, tivemos imediato, na hora, assim, uma identificação, porque talvez a familiaridade com modelos, eu gostei muito dessa posição de colocar o Grow na questão da ferramenta. Isso é para sempre? Não, uma ferramenta que tem sido um instrumento muito bom, muito simples de se aplicar, muito simples de se... O foco é identificar as pessoas que realmente estão dentro daquela comunidade, daquele local, que elas vão sendo acrescentadas e levá-las a uma aproximação exatamente do dom ativo, daquilo que essa pessoa realmente tem da parte de Deus. Eu acho que existem algumas igrejas que têm tido experiências como essa, por exemplo, uma igreja que eu estive em Niterói conversando com o pastor Fabrim a respeito do trabalho de rua. Ele disse para mim, eu não trabalhava com a igreja, com trabalho de rua, até que Deus colocou entre aquele grupo de pessoas que iam chegando alguém que tinha esse perfil. E quando nós fizemos uma investigação do dom ativo, daquilo que das habilidades, da vocação daquela pessoa, descobrimos que Deus havia nos enviado uma pessoa que tinha uma vocação, chamada para fazer um trabalho externo. E a partir dali nós começamos a realizar trabalhos na rua, porque Deus mandou uma pessoa para... Então, o nível de ampliação, vamos chamar assim, ministerial, que pode ser crescente, quando o Espírito Santo vai acrescentando naquela igreja, através de pessoas que vão chegando, vão rompendo, vão quebrando paradigmas. Por exemplo, eu não trabalho com evangelização na praia. A gente falando da praia, da piscina, não dá, porque é sol muito quente, não dá. Mas aí mandam uma pessoa que tem essa habilidade, tem esse desejo de fazer esse trabalho, e ali ele se sente motivado a realizar esse trabalho. Ele pode desenvolver um pequeno grupo, ele começa a fazer através de um pequeno grupo. É fantástico. Assim, eu estou feliz do pastor Felipe ter falado sobre isso, porque hoje, talvez, das lives que nós tivemos, podemos ter a oportunidade de falar especificamente, com mais detalhes, sobre o que é a ARC e o que pode contribuir para uma igreja local, quando o pastor captura isso, quando ele entende isso, a simplicidade. Principalmente quem já trabalhou com muitos métodos, muitos trabalhos, né? Você pegar grupos familiares, células e tudo mais, e você começa aquela questão dessa analogia da piscina é fabulosa, porque todos nós temos a tendência, com o passar do tempo, a primeiro nos relacionar com quem está no profundo, né? Porque já temos aquela admiração, as pessoas que... Então, eu acho que é coerente vocês, pastor, chegar aqui e falar exatamente isso, porque, como você disse, o que adianta a gente pegar e trazer estruturas, conhecimento teológico, profundidade, quando, na verdade, as nossas necessidades como igreja local e o desejo de crescer, de expandir, tem que tocar dentro daquilo que está falhando. Onde estamos falhando? Estamos falhando quando nós perdemos, dentro da nossa comunidade como igreja, as pessoas que já não se relacionam mais com os descrentes, que elas não têm nem na relação familiar, nem na relação de amigos, elas, com o passar do tempo, se desvinculam dessas amizades, e quem potencialmente pode trazer o crescimento local é o novo convertido. É aquela pessoa que está chegando de fato, que ainda tem relacionamento e que ela é o potencial. Então, isso tem que ser visto como, não uma estratégia, como vamos chamar assim, acho que é uma questão até, um estudo sério de crescimento, uma coisa séria, que ninguém fez isso e inventou isso. É, de fato, olhar de que isso que funciona. Então, eu não vou perder a profundidade, não vou rasgar a Bíblia, nem os capítulos da Bíblia, porque eu estou mantendo um foco no raso, no sentido da chegada, entender os processos. Eu estava acabando de falar com os irmãos lá da Itália, e estava falando exatamente sobre isso. Eu falei, vocês não percam o foco de alcançar aquele que não sabe, como o pastor falou,
não sabe o que significa aqueles númerozinhos depois do livro. O livro tal, número tal. Então, aquela pessoa, de fato, é aquela que nós queremos alcançar. E se nós trabalharmos isso, será fantástico. Eu acho que abrir agora para perguntas, não sei se já é o momento de que alguém queira perguntar. Foi assim, através dessas perguntas, que nós chegamos a conhecer a ARC, conhecer o Grow. Hoje nós aplicamos na nossa igreja o Grow. Vimos o investimento que foi feito dentro da igreja local. Mudamos o nosso horário de culto. Estou falando do culto presencial dentro do modelo até março, vamos chamar assim. Nós estávamos no modelo de cultos a partir das 7 horas da noite, mudamos para 6 horas da tarde, de 6 às 7h30, 1h30 para tudo. O louvor, a pregação e tudo, porque a partir de 7h30 nós tínhamos o momento de relacionamento, ou seja, investir o pós-culto. Porque o pós-culto é muito determinante. Esse negócio de acabar o culto e as pessoas têm que ir embora para casa, porque amanhã é segunda-feira, por exemplo, culto de fim de semana. O culto acaba tarde, as pessoas têm que ir embora, não há relacionamentos, não há aquela parada para perguntar. E eu vi isso acontecer lá no Alabama, vi isso acontecer na Flórida, vi acontecer na Califórnia, quando a igreja investia pós-culto, e ali muitas conversas profundas de exemplos, de testemunhos, acontecem exatamente naquele momento ali. Até compartilhar, esse momento de compartilhar é extremamente importante. Então, seria importante se os pastores que estão aqui tivessem oportunidade de perguntar alguma coisa, pastor Felipe. Podemos abrir, Jonas, os microfones, assim, à medida que alguém sinaliza que tem a pergunta, para não ficar muito barulho, ok? E aí a pessoa pode perguntar e liberar o pastor Felipe entra. Claro. Ou o pastor Felipe também pergunta, ele falou que vai perguntar um monte de coisa aí, eu estou esperando. Vamos lá. Alguém tem uma pergunta, pastor Felipe, gostaria de falar sobre isso, sobre o Grow, sobre a arte, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, então, para vocês. Me conta aí uma experiência, como é que estão indo as suas igrejas? Vocês estão implementando alguma coisa aí que eu possa aprender? Alguém tem alguma coisa a falar de como está indo a sua experiência? Olha, eu já falei um pouco sobre isso, nós já estamos plantando, mas eu gostaria de contar só rapidinho, porque você fez a analogia da piscina, que eu acho muito boa, porque nós temos que pensar todas essas fases e não ficar como o apito do rei da piscina, como chama, do salva-vidas, né? Fica ali. Mas a questão da pressa, a pressa de pegar uma pessoa nova convertida e levar essa pessoa a estudo profundo. Então, isso é um problema, porque nós queremos acelerar um processo onde lá no fundo nós estamos vendo pessoas que são boas, que nós amamos, que nós queremos o melhor para elas, mas essas pessoas não frutificam. Não são pessoas que convidam, não são pessoas que são ativas na evangelização, elas têm toda hora estar sendo remotivadas, todo momento serem estimuladas para a evangelização, porque elas já estão acomodadas dentro daqueles anos de evangelho. Então, perder a oportunidade de usar essas pessoas que estão chegando, de convidar pessoas, é um desperdício, na verdade, talvez seja um dos segredos aí do crescimento. É uma ideia. Eu queria falar uma coisa também, falar aqui com o pastor Felipe e também com os demais pastores que estão participando, que uma das coisas muito importantes que o pastor Felipe falou e a gente experimenta hoje na nossa igreja na verdade, a gente entender o equilíbrio das coisas, né? O equilíbrio que a igreja precisa ter para ela ser saudável. E essa analogia da piscina ela é perfeita, porque a igreja ela precisa absorver uma cultura de ter um fluxo natural de crescimento, onde ele não possa ser um rompante, ele não possa ser agressivo. A gente olha a igreja primitiva, a gente entende que o contexto pela qual a igreja cresceu é um contexto completamente diferente daquilo que a gente vive hoje. O contexto social, principalmente, é completamente diferente. Então, a igreja cresce num processo de perseguição ferrenha, onde ser cristão é se autocondenar à morte. Isso a gente hoje vive
muito mais no contexto ocidental, a gente vive muito mais hoje na morte da carne, né? A gente usa muitas as analogias bíblicas, os exemplos bíblicos, para falar muito mais sobre uma guerra da carne. Então, quando a igreja ela realmente se estabelece dentro de uma comunidade, eu creio que o desejo dos pastores e dos líderes é justamente tornar aquela comunidade uma comunidade impactada pela palavra do Senhor. E esse impacto, ele vai acontecer gradativamente e ele vai ter um processo natural rotativo, onde os trabalhos já vão ter sido implantados, os pequenos grupos já vão ter sido colocados, os cultos precisam ter, como o pastor Felipe falou claramente aqui, ter uma cultura de receber bem, de ter uma atmosfera evangelística, de boa recepção, porque para que não se perca o foco. Foi aquilo que foi falado aqui tanto pelo pastor Felipe quanto pelo apóstolo Eduardo, que não se perca o foco. Então, eu acho que a palavra-chave daquilo que o pastor Felipe falou, e eu achei interessante quando ele falou da questão do grow, e como ele falou das ondas, né? Ondas de crescimento. Porque a gente está no contexto do Rio de Janeiro e ele achou saudável e achou que que bate com a identidade da igreja dele falar que é ondas do crescimento. E o mais importante do que o sistema, e eu acho que é isso que o pastor Felipe de alguma forma tentou falar também, e pelo menos foi o que eu entendi, é que quando o sistema, quando a metodologia, ela começa a ditar a cultura local, a gente tem um problema, porque é aquilo que foi o pastor Felipe havia falado. Vem aqui na minha igreja aprender de mim, que sou manso e humilde, vem aprender de mim e a gente vai encontrar a unidade. E não é assim que funciona. Na verdade, a ferramenta, a metodologia, ela tem que ser de alguma forma adequada à realidade da sua igreja local. E nessa realidade, o fluxo natural da igreja vai acontecer, a cultura da igreja vai ser sadia e a gente vai encontrar o que eu acredito que é a palavra-chave, pelo menos daquilo que o pastor Felipe ministrou de forma brilhante, de forma muito simplificada, muito simples, muito acessível, que é o equilíbrio. Se a gente perde o equilíbrio, a gente enrijece toda a estrutura da igreja e a ovelha do Senhor sofre, né? Deixa eu acrescentar uma coisa ao que eu estava falando, que realmente a Arque, ela é uma filosofia de relacionamento de ajudar o outro. Grow, alguns dos pastores da Arque desenvolveram esse sistema que ajuda alguns dos pastores da Arque. É a contribuição deles para alguns dos pastores que querem, mas a Arque em si é muito livre. Ter alguma filosofia própria sua é importante, mas ninguém fala assim, tem que ser essa ou aquela, pega, modifica, ajusta do jeito que você achar, porque o que é importante é a visão de Deus para você, não a minha para você. Né? E mais importante, pastor, também, por que eu falei do contexto da igreja primitiva? É porque é natural a gente, de alguma forma, ser esse salva-vidas da piscina. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu expliquei esse contexto que a gente vive numa sociedade hoje completamente diferente, nós pastores precisamos entender que as culturas estão transicionando, os tempos estão mudando, e parece muitas das vezes que falar sobre mudança é enfraquecer o evangelho. E não é. Então, quando a gente fala sobre igrejas que cresceram, igrejas que têm crescido, que têm funcionado, que há lideranças e pastores sadios, a gente já leva para o entendimento de que o pastor, de alguma forma, fragilizou alguma coisa. E quando o pastor falou aqui da questão de haver o raso, não significa que a igreja vai ser rasa, mas é que a igreja precisa voltar ao papel da igreja primitiva, que era uma igreja acessível, uma igreja que respirava o evangelismo, que respirava em receber as pessoas com a mesma celebração do primeiro dia, né? Eu tenho a impressão que o pastor Walter fez sinalização, queria fazer pergunta. Sim, pastor Walter? Só o som que está faltando.
Deixa eu ver aqui, pai. Boa tarde, amados pastores, paz de Cristo, Shalom. Queria fazer uma pergunta ao pastor Felipe, né? De que forma a gente poderia participar desse curso, né? Não sei se é palestra, entendeu? Porque ele falou, né? E me deixou com água na boca de participar. Queria saber dele, por gentileza. Então, nós temos várias maneiras, né? Primeira maneira, a gente tem um material que a gente pode passar. O material você pode pegar, mudar, publicar do jeito que você quiser. A gente tem um material formal em um livrinho e tal, que a gente mandou imprimir, porque eu tenho facilidade por ter editora. Mas também a gente tem... Então, a primeira maneira é você só olhar o material. A segunda maneira seria de você vir todas as nossas ILANs. A gente está em Guaratiba, no Recreio, em Niterói, em Juiz de Fora, em Jacarepaguá e em Vila da Penha. Todos eles têm um curso semanal. Primeiro curso no primeiro domingo do mês, segundo no segundo, terceiro no terceiro, no quarto. Então, pode participar de um curso ao vivo. Da terceira maneira, nós temos esse curso online em vídeo e você pode assistir todos os vídeos. Eu acho que os vídeos são feitos todos por mim, mas eu não lembro. Mas você pode fazer online também, tudo grátis. Inclusive o teste de dons espirituais e personalidade, tudo interativo online no nosso site. Então, só me avisar como você gostaria de fazer. Vai ser 4 horas. Não, vai ser 4 horas, talvez um pouquinho mais, porque alguns talvez sejam mais do que 1 hora, mas 4 sessões que ou presencialmente ou online, o que o senhor preferir. Pastor Luiz. Pastor Luiz, a pergunta na intimação. Não, está tudo maravilhoso. Eu testemunho que quando o Eduardo me mostrou o material, né, que eu conheci através do Eduardo, o Eduardo sabe muito bem, nada desses, sem crítica alguma a nenhuma metodologia, nada mexeu no meu coração, mas o da ARC simplesmente entrou no meu coração e eu senti uma confirmação tremenda de Deus. E eu disse, inclusive ao Eduardo, isto é algo de Deus, porque é algo para abençoar ministérios, para abençoar pastores, de fato. Então, eu acho importantíssimo isso, como o pastor Fela falou agora, né? Sobre como isso traz alegria, traz paz. E nós temos que ter consciência, como ele próprio citou, o caminho visto pelo profeta, água pelos artelhos, água pelos joelhos, pelo lombo, não dando mais pé, é aquilo, quanto mais você caminha nesse mover de Deus, mais você se aprofunda. Então, se você está caminhando, é inevitável aprofundar. Mas nós temos que lembrar que nós podemos sair até ruínas, mas nós temos que chegar a um lugar onde exista vida, como diz a multidão de vida, há um fluir de vida, que a profundidade tem que chegar nisso, a vida. E é claro que a comparação que o pastor Fela fez é nunca nos esquecemos daqueles que ensinam no raso. Nós não podemos nos esquecer que as pessoas têm, como a Bíblia diz, não despreze os humildes começos. Esse humilde começo aliás, é primordial. Se não acontecer isso, a igreja para de crescer.
por exemplo, sou apaixonado por criança. Criança traz vida à igreja. E criança também no sentido de novo nascimento. Vida à igreja, traz alegria à igreja. Nós temos que ter, com toda a infantilidade e com toda possível até carnalidade que eles cheguem, vamos receber e entender que só assim que nós vamos crescer. Muito boa essa palavra, muito boa mesmo. Que Deus possa continuar abençoando. No nome de Jesus. Aleluia. Pastor Felipe. Sim, muito bom. Muito obrigado, pastor Aloísio. De novo, é uma honra, muito bom conhecer todos vocês e reaproximar a todos vocês. Eu acho que a tendência é que o que vocês estão fazendo aqui vai começar a crescer e espalhar pelo Brasil muito. Eu acho que a tendência é o que vocês foram pioneiros em construir aqui, vai impactar e ajudar muita gente. E eu estou muito feliz em assistir me perdoe 1000 vezes. Eu estou no meu laptop e está tudo entrelaçado aqui. Então, quando alguém liga, não só me desconcentra, mas desconcentra meu laptop também. Mas muito honrado. Quero estar junto. Eu quero estar em relacionamento. Quero ajudar. Quero aprender muito das suas experiências. Muito obrigado, apóstolo. Nós ficamos felizes com a palavra e principalmente porque a identificação, nós temos características em determinadas áreas onde nós podemos funcionar de forma que tudo aconteça e possa trazer crescimento, né? Então a gente percebe isso no próprio Grow, né? A percepção de que cada um tem uma área em que acontece. Por exemplo, a sua forma de apresentar a arte é fantástica, porque eu estava conversando com o Michael, eu estava falando sobre o espírito, né? O espírito o DNA da arte. Você precisa ter isso, precisa compreender isso, o que significa isso. Isso é uma experiência de quem recebe visão. Não vamos colocar dentro daquele contexto lá atrás, quando estávamos dentro do movimento dos 12. Mas a questão da visão, no sentido de que você tem que capturar, aquilo tem que ser uma coisa que você tem que identificar. Você escutou e falou assim, não, é isso lá. Naquele dia da reunião, lá na tenda, ainda na tenda, do lado ali do recreio, na Ilã, quando ele começou a falar, aquilo ficou, sabe, falando, cara, trilha do crescimento, apresentar a igreja, depois falar sobre os atos essenciais, me parecia uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão interessante, porque é uma ferramenta que se constrói muito rápido a entendimento. Ali houve um despertamento e eu sinto que, de fato, Deus vai trazer um crescimento muito grande, porque a gente sente na conversa com outros pastores e líderes de que há uma necessidade de fato, de se ter isso, né? E quando a gente entra numa posição de assumir essa condição de facilitador, porque, de alguma forma, quem já foi abençoado e quem já recebeu, entende o que significa ser o semeador, né? Deus dá a semente ao semeador. Então, se se posicionar nessa condição de que eu quero abençoar, não vai faltar recursos, não vai faltar as sementes, não vai faltar absolutamente nada, nem os equipamentos necessários para que se construa isso. Então, é muito interessante. O relacionamento com os pastores eu entendo essa fase da pandemia como um antes e um depois, na questão pastoral. Algo não estava bem, e Deus permitiu que tudo isso acontecesse, está acontecendo aí, estamos em meio ao cenário, e Deus está permitindo, porque havia
nós não podemos esquecer, até a pandemia, nós tínhamos de pastores, coisas que estavam nos assustando. Algo estava acontecendo e que havia um isolamento, havia um afastamento, havia, às vezes, pastores até denominacionais que tinham, debaixo da cobertura, vários líderes, de repente, ceifou a vida, um suicídio, e sem uma explicação muito difícil. Então, alguma coisa não estava bem, de repente, tudo para. O Senhor está dizendo nessa pandemia assim, vamos parar e vamos nos reorganizar, vamos pensar, repensar uma série de assuntos, como nós estamos tratando, para a gente seguir adiante. Então, uma coisa é certa, durante todo esse período da pandemia, nós estamos sendo fortalecidos por Deus, nós estamos vendo um milagre no meio disso tudo que parecia ser um desastre. Está vendo um milagre. A igreja que nós estamos trabalhando, uma igreja que é um atendimento por lives e tudo, nós estamos tendo resultados de compromisso com Deus, atitudes que nós não estamos encontrando na igreja presencial. Então, isso não é uma apologia a permanecer assim, é uma ideia de que Deus cuida de fato, e nós precisamos de lares fortalecidos, de famílias fortalecidas, e o retorno vai ser algo gradual, e pensar assim, olha, teve que voltar lá atrás, teve que reunir em casas, teve que fortalecer as casas, dê a dica, faça célula, faça grupo, culto doméstico, todo mundo ouviu isso, mas não teve que trabalhar isso, e agora estamos tendo que trabalhar isso de uma forma, querendo ou não. Então, esse momento para nós foi um prazer, foi uma alegria, poder ter essa instrução no site da ARC para nós muito importante. Temos aqueles 8 vídeos que falam a respeito de plantação de igrejas. Então, aquilo ali já está lá, está no site. E agora, trazendo essa clareza, vai trazer despertamento também para aqueles que querem. Vamos conhecer. Pastor Jocildo, vamos mandar para ele o material em espanhol, que já temos. O Grow já está traduzido. Temos o modelo que o pastor fez das ondas, que é uma adaptação, mas que é um contexto da região que o pastor está plantando, mas que serve como... Isso não é uma condição, é você conhecer, entender que isso funciona e vai funcionar para você e plantar. Realmente, a Aloysio, que nos acompanha há muitos anos, de diversos trabalhos, modelos que nós conversávamos e tudo, quando eu apresentei o Grow, ele olhou e eu achei que o Aloysio, como o Aloysio sempre esteve envolvido com conferências e tudo mais, que ele fosse olhar e dizer assim, não, isso aí é fundamentos da fé, é coisa lá. Mas ele achou aquilo interessante, falou, isso é forte, isso aí tem realmente alguma coisa assim de Deus, e esse trabalho é necessário no Brasil. O Brasil precisa, de fato, que a gente trabalhe nisso. Então, a gente está assim, crendo e com fé de que algo poderoso vai acontecer. Pastor, sua presença, sua aproximação, sua disponibilidade será muito, muito bem-vinda. Muito obrigado. Além disso, obrigado, apóstolo, por nossa amizade de 20 anos, né? Então, são poucas pessoas que têm uma amizade há 20 anos e eu considero de grande valor a minha amizade com você, com a pastora Verônica, a família de vocês. Jonatas agora também, tão feliz em ver tudo que vocês estão fazendo ali, pertinho da gente, né, em Guaratiba. Então, e terra boa lá, né? Muito obrigado. Não está sendo seu áudio, pai. Perdão. A gente fica ligando, desligando. Vou pedir ao pastor Aloysio que tenha... Todo mundo já teve esse furo, né? Pastor Aloysio, nos abençoe. Agradeça a Deus pela vida do pastor Felipe, por essa doação, pelos pastores que estão aqui, por aqueles que se sentirem motivados
a conhecer melhor sobre a ARC e sobre esse material, que é uma ferramenta para a igreja, se você quiser realmente, tenha à disposição, isso não vai ser difícil, e basta que você manifeste. Temos o site, temos a linha de transmissão do WhatsApp, então você pode se comunicar, como o pastor Felipe lembrou também, pode se colocar no chat o seu endereço, seu desejo, deixa registrado aqui. De qualquer modo, você vai ser respondido. Amém? Então, eu vou pedir ao pastor Luiz que ore, por favor, e agradeça a Deus. Eu agradeço muito a disponibilidade do pastor Felipe. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu através da vida do teu filho, pastor Philip. Pedimos agora, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, tuas bênçãos estejam sobre a vida do teu filho, que o Senhor envolva, abraçando, guardando, conduzindo e aconselhando em tudo o que ele necessita fazer. Que o Senhor consolidando tudo e que o Senhor esteja em sua retaguarda, guardando e protegendo para que nada lhe seja tirado. Nós agora, pela vida e por esta palavra, te damos graças no nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Felipe, se puder nos abençoar, libera uma palavra de bênção para os pastores, amém? Queridos, essa semana vai ser fantástica, que vocês, esse final de semana, vocês vão ministrar a milhares de pessoas, né? Juntos nós, milhares de pessoas, que o que sai da sua boca vai elevar o coração das pessoas, os olhos das pessoas para verem tudo que Deus tem para a vida deles e liberarem sobre eles a unção para viver tudo que Deus tem para a vida deles. Abençoa as suas vidas, seus ministérios, suas famílias, se tiverem empresas, as suas empresas, se tiverem trabalho, o lugar do seu trabalho, as suas finanças, seus filhos, seus netos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijão a todos, obrigado pela presença. Depois vai subir o vídeo, depois que estiver editado prontinho, já vai subir para vocês, tá? Deus abençoe. Obrigado, pastor Felipe. Shalom. A graça e a paz. Amém. Nos vemos quinta. Aleluia.